Bom dia, flores do meu jardim. Tudo bem? Vamos ver quem já entrou. Bom dia. Bom dia. Vou mandar mensagem aqui no grupo de vocês. Cadê vocês? Então vamos lá. Maria Júlia está presente. Natália Cristina. Silva. Jennifer. Daisy. Esther. Giovanna. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo com você? Tudo. Só me lembra seu nome que não está anotado aqui. Ah, não, tá sim. Maria Luísa. Beleza. Olha, eu tô precisando usar óculos. Tudo bem, Maria? Mas eu anotei tão no cantinho que eu não estava nem enxergando. A Esther, Bom dia, gente. bom dia! Bom dia. Uhum. Ué, gente, cadê Karina, Thaís? Com o nosso bolinho, nosso café. Meninas sumiram, não apareceram ainda. Então, cadê a Karine com café? Nossa, ô, tá precisando, não? Thalia, tá entrando. Vamos dar mais uns minutinhos, ver se o pessoal chega. E a Bianca tá entrando também. Felipe. Não, é bom que o tema de hoje é importante. Idionar. Karina, a Karina tá chegando. Idionar. Karina. Hoje nós vamos falar sobre anticoncepcional. Alessandro. Ainda tá faltando. Thaís ainda não entrou. Aí a Karina já tá mostrando o café. Olha que insulto. Bom dia, Bom dia, Karina. Tudo bem? tô melhorando. Bom dia, Karina. Bom dia, Uhum. Por que tá melhorando? Você não estava legal? eu tomei a vacina, né? Ah, você Ontem. tomou? Nossa, eu fiquei péssima. Menina, fala isso não. Nossa, misericórdia. Karen, eu fiquei muito ruim, vocês não têm noção, gente. Como que eu Sério? faço aqui? Olha que isso foi só uma amostra, hein? A Edlamar tá aqui mandando um bom dia para todos aqui no chat. Bem-vinda, Edlamar. Sandro, tá entrando ainda. Obrigada. Isso aí, pessoal. Dá só mais um minutinho, vamos ver se a Thaís é. Ah, Thaís tá faltando.
5. É a Aline. A Aline está entrando. Sandra ainda está conectando. Conectou. E eu acho que já dá para a gente começar. Depois, qualquer coisa, eu vou deixando entrar aos poucos. Rafael está chegando. E, pessoal, vamos lá. Gente, o tema da aula de hoje é muito importante, mas muito mesmo. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor. Olha que legal. E nós vamos falar sobre alguns métodos contraceptivos, tá? Então, a Janete está entrando. Deixa a Janete entrar. Então, para quem não quer ser pai ou mãe cedo, é importante a aula de hoje. Para quem quer ser pai ou mãe, é importante a aula de hoje também, que eu sei que tem alguns que querem. Fala assim, ai, tô querendo engravidar, mas não consigo. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, é importante vocês estarem atentas. E atentos também, né, meninos? Afinal, vocês têm 50% da responsabilidade, tá? Então, importante que vocês saibam alguns tópicos que a gente vai falar hoje. E para os meninos eu já vou deixar o alerta. O que eu falo para vocês? Só ocorre uma gravidez se a mulher quiser, tá? Se a mulher quiser, ela vai engravidar. E se ela não quiser, também ela não engravida. Então, meninas, olha a responsabilidade de vocês. Então, vocês têm muita responsabilidade aí, tá? Afinal, nosso corpo, nossas regras. Então, é importante que a gente saiba como que as coisas funcionam, quais são os métodos contraceptivos, importância, riscos, qual vai ser o melhor para mim, para eu não cair aí e falar assim, ah, menina, aconteceu. Gente, isso a gente não pode falar, principalmente quem é da área da saúde. E não só isso, gente, muitas pessoas vão chegar para vocês lá no balcão e falar assim, olha, tá acontecendo isso, o que eu faço? Então, vocês têm que saber como funciona, tá? Vamos entender, então, um pouquinho desse sistema? O último sistema do nosso livro sobre anatomia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, entender algumas patologias e anatomia, tá? Então, um pouquinho do que a gente vai ver hoje é já para a gente relembrar, tá? Nós vimos na última aula, onde a gente falou sobre o sistema hormonal. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha. A Maju tá, Karina também, beleza. A Jennifer também, Estevão também. Ótimo. Então, pessoal, quando eu falo sobre sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, está muito envolvido o sistema hormonal, tá? Vai ser o sistema hormonal que vai regular toda essa parte. Então, quando eu falo sobre, por exemplo, os ovários, a gente viu que eles são importantes, porque são os ovários que vão produzir o óvulo, tá? E quem que vai regular? A produção hormonal, tá? Então, vai ser os ovários junto com a hipófise, que vai contribuir para o desenvolvimento de características específicas do sexo feminino, tá? E que vão possuir a função de regular nossa menstruação.
que é um martírio na vida de todas nós mulheres, né? Mas quando acaba também na menopausa, a gente fica triste. Então, nós vamos entender como funciona a menstruação. E meninos, para vocês que não menstruam, é importante que vocês entendam quais são as oscilações hormonais que as meninas passam, tá? Então, quando eu falo em menstruação, a gente pensa, então, que vai ter oscilações hormonais. Beleza, oscilações hormonais vão estar acontecendo. Lembrem-se sempre, quando eu falo em oscilações hormonais, eu estou pensando em hipófise e, no caso das mulheres, no ovário, tá? Então, lá na hipófise, o que eu vou ter? Produção de FSH, tá? Hormônio folículo estimulante. Ele vai lá no meu ovário, aqui, ó. Isso aqui é uma imagem do ovário. E lá dentro, o que vai produzir? Vai estimular a produção de estrogênio. Então, nós estamos falando aqui do primeiro hormônio feminino. Outra coisa que vai estar ocorrendo também, lá na minha hipófise, eu vou ter a produção e liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Qual que é a função do hormônio luteinizante? Ele vai promover a ovulação e a formação do corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo vai produzir o quê? Progesterona. Então, em termos de hormônios femininos, a gente viu que a mulher também produz um pouquinho de testosterona, mas nós não vamos comentar sobre isso, tá? Nós vamos focar nesses dois hormônios, estrogênio e progesterona, tá? Então, vamos entender um pouquinho de anatomia. Aqui eu estou vendo o corpo da mulher de lado, tá? Então, quais são aqui os principais órgãos e estruturas que eu tenho? Aqui eu estou tendo o ovário, lembrando que nós temos dois, tá? Então, como eu estou vendo de lado, um está na frente do outro, eu estou vendo um só. Então, aqui eu tenho meu... Opa, cadê meu mouse? Aqui. Então, aqui eu tenho meu ovário, tubo uterina. Então, aqui é onde vai ocorrer a liberação do óvulo. O óvulo vai passar pelas tubas e vai chegar onde? No meu útero. Esse aqui é o útero para quem não conhece. Tá vendo como ele é pequenininho? E ainda cabe, ele vai esticando para caber um bebê aqui dentro, tá? Aqui eu tenho canal vaginal. Aqui eu tenho os grandes lábios, tá? E aqui eu tenho a bexiga. Por isso que quando a mulher ela engravida, né, que o útero vai crescendo, crescendo, principalmente nos últimos meses de gravidez, a mulher vai tanto no banheiro. Por quê? O útero cresce, pressiona a bexiga, então a mulher tem pouco espaço para reter urina, tá? E aqui eu tenho o canal anal, que é onde saem as fezes, tá? Então a gente vê que é muito próximo aí da região vaginal. Por isso que as mulheres têm muita infecção de urina, às vezes muita coceira por conta dessa proximidade, tá? E esse desenho aqui que a gente vai começar a falar sobre ele, tá? Primeira coisa que eu preciso entender. Vamos lá, meninas e meninos. Primeira coisa, o que vai regular, vai ser sempre o ponto de partida quando eu falo em oscilações hormonais. Primeiro, o que vai ser o ponto de partida é o primeiro dia da menstruação, tá, meninas e meninos? Então, menstruei. O primeiro dia que eu menstruo é sempre o primeiro dia, tá? De qualquer ciclo. Não importa se meu ciclo é de 28 dias, se meu ciclo é de 26 dias, se meu ciclo é de 30 dias. Primeiro dia do ciclo é sempre o dia que eu menstruo, tá bom? Menstruei. Olha só o que vai acontecer. Vamos ver lá na hipófise? Eu tenho o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Então, tem aqui folículo estimulante um pouquinho mais alto. Aí eu entro na fase folicular. O que vai acontecer na fase folicular? Eu tenho um aumento de qual hormônio? Estrogênio. O estrogênio começa a aumentar. Para que o estrogênio aumenta?
O estrogênio ele vai aumentar, pessoal, para que ocorra a formação do endométrio, tá? Do corpo lúteo. O nosso corpo começa a se preparar para receber um bebê. Todo mês o nosso corpo se prepara para uma gravidez, certo? Beleza. O estrogênio começa a aumentar, aumentar, aumentar. O que mais que está aumentando? Hormônio luteinizante. Está aumentando, aumentando. Chega no pico, qual dia? Dia 14, dia do 14º dia. Então, no 14º dia, que eu estou falando para um ciclo de 28 dias, tá? Que é o ciclo padrão, que a gente chama. Então, se eu tenho um ciclo padrão de 28 dias, como é que eu vou saber se meu ciclo é de 28, é de 26 ou é de 30? Você tem que acompanhar seu ciclo, meninas. Todas as mulheres, no mínimo, por um ano, principalmente quando a gente é jovem, o ciclo é muito irregular, cada mês vem de um jeito e tudo mais, mas conforme a gente vai amadurecendo, eu preciso ter um calendário e anotar todo mês quando que eu menstruo, tá? O primeiro dia da menstruação, vocês têm que ter esse controle. Vou lá anotando todo dia, menstruei dia 1º, menstruei dia 5, quando que eu tô menstruando? E com base nisso, depois de fazer esse controle por no mínimo um ano, eu vou ver meu ciclo, ó. A cada 28 dias eu estou menstruando. Então, meu ciclo é de 28 dias. A cada 30 dias eu menstruo. Então, meu ciclo é de 30 dias, tá? Então, é assim que a gente vê quantos dias, de quanto que é o seu ciclo, tá? Então, aqui eu estou fazendo o controle para 28 dias. Então, menstruei, pá, primeiro dia do ciclo. Com 14 dias, o que vai acontecer? Meu corpo vai liberar. Então, toda essa oscilação hormonal é para liberar um óvulo. Pronto. Todo esse chororô que a gente sente, oscilação hormonal, nervoso, nananana. Por que isso? Para liberar um óvulo. Foquem nesse número, porque depois nós vamos comparar com os meninos, tá? Então, liberou um óvulo no 14º dia. Então, o que acontece aqui no 14º dia? Liberei um óvulo. A gente fala que o 14º dia é o meu período mais fértil, tá? Beleza. A partir do 14º dia, o que vai acontecer com a minha taxa de estrogênio? Vai começar a cair. E a progesterona? A progesterona aumenta grandemente nesse período, tá? Após o 14º dia, progesterona começa a aumentar. Qual que é a função da progesterona? Ajudar a formar o corpo lúteo, que já estava sendo formado, fazer ele aumentar e preparar todo o útero da menina para que ocorra a fixação do óvulo, tá? Então, o que aconteceria? Você soltou um óvulo, o espermatozoide vai fecundar ele e ele tem que ficar aderido na parede do útero, tá? Então, a progesterona vai ter essa função. Aí tá, passou lá 27 dias, ocorreu fixação do óvulo? Não aconteceu, olha só. Não houve fecundação do óvulo. Aí, a partir do 28º dia, do dia 28, o que ocorre com os hormônios? Olha só, começa a despencar. Despenca a progesterona, despenca a taxa hormonal de estrogênio. O que acontece? Você vai menstruar, tá? Então, aumentou. Eu não menstruo, enquanto a minha taxa, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, enquanto minha taxa hormonal tá lá em cima, de progesterona e estrogênio, eu não vou menstruar. Quando que eu vou menstruar? Quando esses hormônios caírem. Caiu a taxa hormonal, menstruo, tá? Então, aqui, vamos entender. Eu tenho a hipófise, o hipotálamo e a hipófise, que vão ser responsáveis por estimular os ovários, e os ovários vão produzir quais principais hormônios? Estrogênio e progesterona. Então,
se perguntar quais são os principais, quais são os hormônios femininos? Estrogênio e progesterona, tá? São esses dois hormônios, os hormônios femininos. E, gente, como que ocorre essa maturação? Quando eu penso, principalmente na menina, né? Opa, deixa eu só deixar a Ana Laura entrar. A mulher, ela tem essa diferenciação muito grande, né? Entre a infância e a puberdade. Então, enquanto eu estou na infância, antes da minha primeira menstruação, o óvulo, ele fica ali, tá? Ele não está maturado. Ou seja, eu não tenho a produção desses dois hormônios, tá? Eu tenho a inibição da maturação do óvulo. Eu tenho lá o meu ovário desde que eu nasci. Se eu sou mulher, desde que eu nasci, eu tenho ovário. Mas ele fica inibido. E quando eu tenho aumento da taxa hormonal, aumento do hormônio folículo estimulante, o que vai acontecer com esse óvulo? Ele passa a ser maturado. Então, começa a ter multiplicação hormonal, multiplicação celular, e esse óvulo, que era imaturo, ele fica maduro. Quando ele fica maduro, o que ocorre? Meu ovário vai liberar esse óvulo, tá? Tavane, quantos óvulos a mulher libera? Na maioria das vezes, vai liberar um por mês, tá? Para a gente ter uma ideia. Quando libera 2 óvulos, é no caso de gestação de gêmeos, né? A gente observa, então é raro liberar 2, na maioria dos casos, libera um só por mês. E a mulher, quando ela tem a primeira menstruação, lá no ovário dela já está regulado. Você vai liberar X óvulos durante seu período fértil. Então, a mulher, ela já tem um limite. Eu vou liberar X óvulos, depois daquilo, o meu corpo não vai produzir mais, tá? Quando o nosso corpo para de produzir esses óvulos, eu tenho uma diminuição da minha taxa hormonal geral e a mulher entra na menopausa. Na menopausa, a mulher sai do seu período fértil, ela não vai mais liberar óvulos, tá? Então, isso é uma outra condição. A gente vai focar hoje justamente no período fértil da mulher, tá? Então, olha só o que acontece. Eu tenho os óvulos imaturos. Conforme eu tenho o hormônio folículo estimulante, esse óvulo, ele passa a ser maturado. Olha como aumenta o número de células em volta desse óvulo. Até que, com o aumento do hormônio luteinizante, ocorre o quê? A ovulação. O meu ovário vai liberar o óvulo lá para a tuba uterina, tá? Então, esse aqui é a estrutura do meu ovário liberando. Então, primeira coisa que a gente vai perceber, que na fase folicular, eu já tenho essa variação entre diminuição de estrogênio, diminuição de progesterona, aumento de FSH, consequentemente, eu vou ter um aumento de estrogênio, depois eu tenho a queda do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, aumento de LH, que é o hormônio luteinizante, e aumento de progesterona, consequentemente, tá? Então, essas figuras aqui eu acho mais fáceis da gente entender do que aquela anterior. Então, ó, aqui eu tenho o meu óvulo sendo maturado ao longo do mês. Ó, primeiro dia da menstruação, todos esses quadradinhos aqui estão sempre no mesmo dia, tá? No dia 1, que é o dia da menstruação, dia 4, dia 14 e dia 28. Então, vamos lá, dia 1. Dia 1 eu tô menstruando, não tô? Falei para vocês, primeiro dia é sempre o primeiro dia da menstruação. Taxas de hormônios, progesterona, de estrogênio, tá tudo baixo. Nível de LH
e FSH também está baixa. Tenho óvulos sendo maturados? Aqui eu tenho a maturação dos óvulos. Tem algum maturado? Eles não estão maturados, tá? Eles não estão maduros e não estão sendo estimulados. Conforme a minha menstruação vai acabando, lá para o dia 4, o que começa a acontecer? Ó? Dia 4, eu começo a ter um aumento do meu estrogênio. Olha só. E como é que estão os óvulos? Começam a ser estimulados. Passa mais alguns dias. Dia 14. Dia 14, o que é? Dia 14, para a mulher, o que é? É o dia mais fértil. Isso, é o dia mais fértil, meninas. Não se esqueçam disso. Menstruei. 14 dias depois é o meu dia mais fértil, tá? É o dia que acontece? Libera o óvulo. Então, se eu tiver relação sexual nesse período, a chance de eu engravidar é gigantesca, tá? Aí, a partir do dia que eu ovulei, aumenta a taxa de progesterona. Então, a progesterona fala assim, ó, ela ovulou, tem que fixar esse óvulo lá na parede do útero, começa a preparar. Dia 27 e 28, houve a fixação desse óvulo? O óvulo foi fecundado? Se ele foi, o que acontece? Começa a formação da placenta. E a placenta mantém a taxa de progesterona e estrogênio alta, tá? Ó, tive relação aqui no dia 14. O espermatozoide fecundou o óvulo. Começa a formação da placenta e a placenta vai manter a taxa hormonal de progesterona e estrogênio alta, então eu não vou menstruar. Agora, se não houve fecundação, o que ocorre? Não tem nada para manter taxa hormonal alta. Taxa hormonal cai. Caiu taxa hormonal, o que vai acontecer com a mulher? Meninas, o que acontece quando minha taxa hormonal cai? Ela menstrua. Ela vai menstruar, isso mesmo, Jennifer. Então, meninos, quando a mulher começa a ficar muito nervosa, né, começa a apresentar oscilação de humor, muita irritação ou muito sono, dor de cabeça. Por quê? Porque a taxa hormonal dela, de progesterona e estrogênio, começa a cair, tá? Aí ela vai menstruar. E por que a gente fica tão triste, desanimada, tudo tá ruim durante a nossa menstruação? Porque os meus hormônios estão muito baixos. E geralmente nesse período, o que a gente quer comer? O que toda mulher gosta de comer quando está menstruada? A maioria. Chocolate. Chocolate, isso mesmo. Por que eu procuro comer chocolate? Ou geralmente a gente procura também comida mais pesada, comida mais gordurosa, lanche, bacon e tudo mais. A Karina gostou. Por que eu quero comer todas essas coisas, gente? Porque minha taxa hormonal está muito baixa. Eu não estou sentindo nada, os meus hormônios estão baixos. E esse tipo de comida, em especial chocolate, o que eles fazem? Eles aumentam a serotonina, aumenta a nossa sensação de prazer. Então, por isso que a gente quer tanto chocolate nesse período, tá? Então, homens, se você tá com a sua namorada, mãe, irmã, ou qualquer outra mulher na sua vida muito irritada, você vê que ela tá menstruada, mantenha uma distância segura e comece a jogar chocolate para o seu próprio bem-estar, tá? Então, vamos lá. Durante a fase de ovulação, eu tenho crescimento rápido do folículo, menor secreção de estrogênio e início da secreção de progesterona. Então, eu vou ter toda essa alteração que a gente já viu. Aqui também eu já comentei.
Esse gráfico aqui eu acho interessante, porque, olha só, ele fica mais fácil da gente visualizar. Dia 1º, o que está acontecendo no primeiro dia? Menstruação, ó. Tá aqui para a gente não esquecer. Tá até em vermelho, menstruação. Depois que eu menstruo, minha taxa de estrogênio começa a aumentar, que a gente chama de fase proliferativa. O óvulo, olha só, ele está aumentando. Até que no 14º dia, que é o dia mais fértil, ocorre a ovulação. Ovulei, começa a aumentar a progesterona, formação do corpo lúteo, né? O nosso corpo começa a preparar para a fixação desse óvulo fecundado. Entre os dias 27 e 28, se não houve a fecundação do óvulo, diminuição da taxa hormonal, e aqui no dia 28, dia 29, eu vou menstruar novamente, tá? Pode perguntar, Estevam. Professora, e quando atrasa a menstruação, o que que acontece? O que que acontece? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque há muitas coisas que podem atrasar a menstruação. A gente está vendo aqui uma condição ideal, tá? Mas o que pode atrasar a menstruação? Pode ser estresse. A mulher às vezes ficou insegura, falou: não sei se eu tomei ou se eu não tomei meu anticoncepcional, tomei insegura. E às vezes, por ansiedade e nervosismo, atrasa a menstruação. Tá? O fator emocional tem muito impacto aí na liberação dos hormônios, tá, Estevam? Além disso, há algumas doenças que podem atrasar a menstruação. Tem mulheres que menstruam a cada 2 meses. Por exemplo, ovário policístico, quem tem? As meninas que têm. Às vezes não menstrua, fica 2 meses sem menstruar, depois menstrua 2 vezes no mês. Tem alguns problemas que causam isso, tá? E é preciso consultar com o ginecologista. E, em alguns casos, atrasa porque a mulher está grávida mesmo. Também é um fator, tá? Cadê? Tem um fator aqui que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se é isso. Esse slide mesmo. Esse slide, a gente está vendo tudo que nós falamos até agora. Porém, adicionou uma coluna, uma linha extra. O que é? Temperatura corporal. A gente vai começar a falar agora das mulheres que querem engravidar. Porque existem mulheres que querem engravidar e têm muita dificuldade. Então, qual que é uma forma de eu acompanhar? De eu saber se eu estou ovulando ou não? Primeira coisa, eu preciso ter um ciclo regular. Segunda coisa que eu vou fazer, eu consigo fazer exame todo dia para acompanhar como está meu hormônio? Não dá. Senão, se você for fazer exame todo dia, daqui a pouco você está com anemia de tanto sangue que você vai tirar. Como que é uma forma, então, fácil de eu acompanhar se eu estou ovulando ou não? Pessoal, temperatura. Eu começo a medir minha temperatura todo dia. Nossa temperatura média é uns 36 graus. Quando eu estou ovulando, minha temperatura sobe. Então, as mulheres que querem engravidar, ela começa a acompanhar, ela mede a temperatura dela todo dia. Todo dia. E ela vai perceber que a temperatura dela se mantém constante. Quando a temperatura aumenta, aqui eu não estou falando de febre, tá? Por exemplo, minha temperatura normal é 36. Tem um dia que ela está 36,5. Eu estou ovulando. Eu sei que esse dia é o dia certo para eu ter relação sexual se eu quero engravidar, tá? Então, uma forma que as mulheres utilizam muito é a temperatura. Ai, desculpa. E aqui tem todos os hormônios que a gente já estava comentando. Pode falar, Maria Júlia?
Você comentou do ovário policístio, né? Uhum, Eu tenho ovário policístio já faz um tempo. uhum. E eu tô tratando já. E eu vou poder engravidar, por exemplo? Vai sim, mas você tem que fazer acompanhamento com o médico, tá? Sim. Ovário policístico ou micropolicístico, a mulher tende a ter uma dificuldade para engravidar, tá? Porém, principalmente quando é mais jovem, ela tende a ter facilidade. Parece meio, né, controverso, mas por que que isso acontece? Seu ciclo e o ciclo de todo mundo que tem ovário policístico não é regular. Tem mês que seu ciclo vai ser de 28, tem mês que seu ciclo vai ser de 30, tem meses que seu ciclo vai ser de 16 dias. Então, é muito Uhum. irregular. Então, você tem que estar se tomando cuidado. E o tratamento que você faz, Maria Júlia, provavelmente é com anticoncepcional, não é? Isso. Qual que você toma? É um cor-de-rosa. Quase Eu todos. não vou lembrar o nome agora. Selene? Isso, Selene. Selene. É um dos Selene. mais utilizados para quem tem ovário policístico, tá? O tratamento para esse tipo de distúrbio é o anticoncepcional mesmo, porque eu tento regular o seu ciclo, tá? Uhum. Com o tempo, tende a desaparecer, tá? Mas o dia que você falar assim, não, agora tô com a vida estável, casei, encontrei o homem da minha vida, resolvi, tô estável, resolvi ter um filho. Você Uhum. precisa obrigatoriamente procurar um ginecologista e explicar tudo isso para ele fazer um acompanhamento. Talvez você tenha Uhum. que entrar com algumas vitaminas, você vai ter que parar de tomar um anticoncepcional, fazer um período de desintoxicação para você conseguir engravidar, mas é totalmente possível, tá? Essa Ah, preocupação você não precisa ter, entendi. tá? Obrigada. De nada. Então, meninas e meninos, quando eu falo em ciclo uterino, Vânia, pode perguntar, por Karina. exemplo, quem engravidou, aí Uhum. passou, por exemplo, um longo período tomando remédio, assim, anos, 10 anos, por exemplo. E aí agora resolveu engravidar. É necessário esse período também de desintoxicação do remédio para depois engravidar ou não? O que você me fala? Olha, quando a gente fala em engravidar, vai muito de organismo para organismo. Mas o que que a gente observa? Que a tendência, como o anticoncepcional, ele é um hormônio corticoide, ou seja, ele é um hormônio que parece com uma gordura, ele tende a acumular no nosso corpo, um pouquinho. Uhum, Principalmente mulheres que tomaram por muitos anos, você tem que parar de tomar e fazer um acompanhamento, sim, tá? Por exemplo, tem mulher que para de tomar e em 3 meses engravida. Tem mulher que para de tomar e às vezes demora um ano para engravidar. Então, vai variar muito de mulher para mulher. Mas esse período, é importante que todas vocês entendam que se eu tomo anticoncepcional, um pouquinho dele fica no meu corpo. O dia que eu quiser engravidar, eu vou ter que parar de tomar e entender que mesmo não tomando, ele vai ficar um pouquinho no meu corpo, tá? Isso entendi. fica mesmo. Mas isso